Já pela 11ª vez que eu estou tentando falar uma frase, mas esse pastor que está aí lendo a palavra, o pastor Livingstone, que ele é de Goiás, e ele entrou em contato comigo e ele falou: Gustavo, naquele vídeo que você tocou no Hangout, o pastor que está lendo a palavra, ele é daqui, perto da minha cidade, disse o nome dele, não lembro agora, não sei o que, Campos. Ele é reconhecidamente um maçom, ele é pastor, ele é delegado e também político, e ele é maçom. Então vamos lá, recordando aqui esse vídeo. Ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Amém. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra e todo o serviço. Então tá aí, ó, esse que está lendo a palavra é um pastor maçônico. Vocês podem ver aí o Marco Feliciano. Ao lado do Marco Feliciano, esse baixinho aí de óculos, se não me engano, ele é o presidente das igrejas Assembleia de Deus de Madureira. Outros 2 pastores que eu posso ver daqui da Assembleia de Deus também estão presentes. E mais atrás, vocês verão, vai aparecer o Silas Malacraia juntamente com o bispo corrupto da igreja Bacanal do Reino de Zeus, que recebeu 7 milhões de reais do Joesley Safadão. Então, continuando. Uma outra breve palavra de Salomão, de Davi para o filho, uma das mulheres. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque o Senhor... Aí está o Silas Malafaia, que chama o bispo Marcos de Jesus da Igreja Universal, que depois também foi elevado a ministro da Indústria e Comércio e que recebeu 7 milhões de reais do Joesley Safadão. Aí, ó, vamos se abraçar. Aí, olha o abraçozinho. Se abraçando, coisa e tal. Vai vendo. Se o buscares, ele deixará a graça. Se o deixares, ele te rejeitará. Agora, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Então, o Hangout passado... Então, o Hangout passado, voltando aqui a tela para mim agora, foi tocado esse vídeo, porque o assunto inicial foi a respeito dos pastores que foram contratados, estão recebendo treinamento da FEMA. 28 mil pastores aqui nos Estados Unidos foram contratados, estão recebendo o treinamento da FEMA, e eu tenho aqui o documento, vou mostrar para vocês, um documento de 33 páginas, só um momentinho, por favor, só um momentinho. Deixa eu colocar aqui no ponto. Então agora sim, vou compartilhar. Tá aqui. Esse documento de 33 páginas que eu consegui, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo, no alto da tela, está a data 23 de maio de 2006, às 18 horas e 52 minutos. Então foi realizada esta reunião, a primeira reunião. Esse documento retrata a primeira reunião que a FEMA fez com alguns pastores. Eu tomei conhecimento hoje de uma segunda reunião que foi realizada em uma igreja batista, e a terceira reunião foi realizada
em um templo dos Testemunhas de Jeová. E, como foi dito no outro hangout, 28 mil pastores foram contratados pela FEMA para prestarem ajuda, socorro e também consolo espiritual para as famílias que serão separadas. Então aqui está escrito a intervenção pastoral para tempos de crise, uma visão da intervenção pastoral para tempos de crise e também debriefing. Debriefing é esclarecimentos. Aí aqui diz, patrocinado por, o nome do diretor, foi escondido o nome do diretor. Aí diz a conferência onde foi realizada essa reunião, foi numa conferência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui está a caixa postal da igreja e, logicamente, o endereço também que foi tapado. E o apresentador, aqui está o nome de um pastor, que ele é um conselheiro certificado, um pastor conselheiro certificado PhD e também doutor em divindade. 15 de maio de 2006. Aí vem aqui o relato, a intervenção pastoral em tempos de crise. Então vem escrito assim: existem 5 evangelhos de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas, João e você, o cristão. Muitos nunca leram os primeiros 4 evangelhos. Então é um documento que eu vou soltando para vocês pouco a pouco. Inclusive, eu vou disponibilizar esse documento tão pronto. Não sei se o WhatsApp permite, porque é um documento de 33 páginas. Então, depois que terminar esse Hangout, eu vou disponibilizar ou tentar disponibilizar esse documento lá no WhatsApp do grupo 5%. E se você não tem assim o conhecimento do idioma inglês, você pode pelo menos copiar, né, e colar no tradutor Google para que você tenha uma ideia. Mas aqui diz o seguinte, olha, marcando aqui, olha, a intervenção pastoral para tempos de crise, primeiros socorros psicológicos e espiritual. Aí diz aqui, definições: a diferença entre trauma, crise, desastre e estresse. Aí diz aqui, letra A, trauma, um evento anormal causado por choque, de toda a existência de uma pessoa, corporalmente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Crise, um tempo intenso de dificuldade ou um acidente crítico que pode determinar algo bom, um resultado bom ou mal. Desastre, um evento inesperado que causa sofrimento humano e que as vítimas não podem aliviar-se sem assistência. Estresse é uma condição psicológica e física que causa tensão mental, emocional, física e espiritual. Então veja bem, quando eu digo que, por exemplo, a depressão, o estresse, podemos classificar como o passo anterior à depressão. Quando eu digo que a depressão é um problema espiritual, ainda que hajam pessoas que relutam, que dizem que não é bem assim, que eu sofro de depressão já há vários anos, mas a definição de estresse, que é o primeiro passo para levar a pessoa a uma depressão, como vocês podem ver aí na letra D, está escrito que é uma tensão psicológica, que é uma condição psicológica e física que causa uma tensão mental, emocional, física e espiritual. Então esses pastores, esses 28 mil pastores,
eles vão trabalhar sobre esses 4 sintomas aqui: trauma, crise, desastre e estresse. Aí vem aqui a relação entre o estresse, preocupação e ansiedade. Então vem aqui, estresse, uma grande pressão, força um impedimento exigente, causa tensão física, psicológica, social e espiritual. E o que causa o estresse? Ou qual o motivo, o causante do estresse? Um evento específico ou condição que desafia ou ameaça causando estresse, que é o conjunto desses 4 fatores: físico, psicológico, social e tensão espiritual. Também é uma condição que desafia ou força a pessoa a se ajustar ou adaptar-se ao ambiente. Aí vem aqui, preocupação. Algo que não é fácil, problemas ou então ansiedades mínimas ou médias. É controlável e itens de uma preocupação crônica: família, finanças, trabalho e problemas pessoais. Também tem outro aqui, possivelmente problemas de personalidade. Aí, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, existe uma anotação, né? Não dá para ver. Pastores que não estão equipados para tratar com ansiedade devem buscar um profissional, uma ajuda profissional. Aí aqui a letra C diz ansiedade, preocupação excessiva sobre coisas da vida, é incontrolável. Geralmente não envolve um objeto, um objetivo, onde o medo e o objetivo está envolvido. Bom, são muitas coisas que estão retratadas aqui nesse documento, como vocês podem ver aqui, olha, usando as escrituras, exegese e hermenêutica. Então diz aqui, exegese. Cuidadosamente estudem as escrituras para descobrir o original e também o significado de algumas passagens que nós possamos usar. Hermenêutica, para determinar e aplicar aqueles que falam para determinar e também que seja aplicado a eles ou para aqueles que estarão recebendo ajuda durante o nosso dia a dia diário, né? Dia a dia diário é demais, né? Durante o nosso dia a dia. Então, aqui vem algumas passagens, ó, Gênesis 34, que foram passagens discutidas pelo grupo. Tá aqui, ó, Deus traz cura e também restauração. Tem aqui com essa passagem Ezequiel 37. Ezequiel 37, que é a passagem do Vale dos Ossos Secos. Tá aqui, ó, a desordem pós-traumática e as suas consequências. Reações típicas do trauma. Problemas psicológicos e emocionais. Problemas cognitivos, problemas físicos, problemas de comportamento. Então, tudo, pessoal, absolutamente tudo. Outra passagem aqui, Gênesis capítulo 3, a queda do homem, que é uma passagem que eles relacionaram com o momento de crise. Então, vai vendo como foi tudo pensado, tudo muito bem pensado. Tem outra aqui, trauma espiritual e experiências traumáticas. Aí aqui diz, dois grandes princípios no processo da cura, confissão e perdão. Aí vem outra passagem, Salmo 77. Que mais? Muita coisa aqui eu estive lendo, aí, confesso que ainda não vi todas essas 33 páginas. Aqui outra passagem, Êxodo 4, capítulo 4, do versículo 10 ao 12.
Então, estou mostrando para vocês aqui de primeira mão esse documento que foi redigido e foi revisado pela FEMA, e nesse encontro numa igreja adventista, em maio de 2006, às 6h52 da tarde, ou seja, 18 horas e 52 minutos, já à noite, né? Foi passado esse documento para pastores. Como são muitos, são 28 mil pastores, e certamente de diferentes partes do país, então eu creio que a FEMA está fazendo essas reuniões em diversas igrejas, também em diversos estados. Como eu já falei, essa primeira reunião aconteceu numa igreja adventista, também aconteceu uma outra, a segunda foi numa igreja batista em Newark, no estado de New Jersey, e uma terceira em um templo dos Testemunhas de Jeová. Então, o que nós podemos entender a esse respeito? Entendemos o seguinte, voltando aqui a câmera para mim, entendemos o seguinte, é o ecumenismo, pessoal. O ecumenismo transparente, claro, diante dos nossos olhos. E quando nós vemos, já agora trazendo para o caso do Brasil, pastores impondo as mãos, orando e dizendo que Deus escolheu a um vampiro maçônico e cananeu para ser presidente do Brasil, então chegamos à conclusão que também esses pastores estão comprometidos com o sistema. Eles podem negar, eles podem dizer que não, mas conforme o Dr. Pedrosa fez um hangout e expôs uma lista de um ex-maçom que disse que todos esses, o Pedir Macedo, o Silas Malacraia, o Caio Herege, Retorno de Jedi Fábio, e outros que eu não conheço, mas que deve ser do conhecimento de muitos, todos eles estão na maçonaria. Todos eles estão na maçonaria. Se vocês me permitem, eu vou colocar aqui agora um áudio. Me permitam aqui que eu vou procurar, que me foi enviado. Está aqui. Me foi enviado por uma pessoa, a qual eu não vou citar o nome, e ela me enviou esse áudio aqui. Preste atenção. Vocês conhecem o Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana? Olha o que ele diz. Vou tocar aqui. Espera aí, vai começar ainda. Hoje eu queria ver com vocês a respeito de um assunto que tem sido motivo de grande debate dentro da nossa denominação, que é a questão da maçonaria. É uma questão antiquíssima e foi causa da primeira divisão na igreja, uma das causas da primeira divisão que aconteceu na nossa denominação no início do século XX, 1902, por aí. Havia a questão maçônica foi levantada porque tinha muitos pastores e presbíteros e membros da igreja que eram maçons, e dentro da igreja se levantou o... Escutaram? Muitos pastores e presbíteros da igreja presbiteriana que em 1902 se levantaram e eram maçons. Vejam bem, 1902. Eu não era nascido, vocês não eram nascidos, e essa porcalhada já estava dentro do meio evangélico. E por causa pastores que não aceitaram que houvessem pastores maçons, foi que houve uma cisma, ou seja, uma divisão na igreja presbiteriana. Existe a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, e a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Os pastores que se revoltaram, que não aceitaram pastores maçons, fundaram a Igreja Presbiteriana Independente.
em 1902. Continuando. A consciência de que era preciso que a maçonaria e o cristianismo eram incompatíveis uns com os outros, um com o outro. E houve uma grande discussão sobre isso. A essa altura estava havendo também discussão a respeito de outras questões, como a presença dos missionários americanos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia um grupo que queria a independência da igreja. E também, por incrível que pareça, o Mackenzie, na época era a escola Mackenzie, ela também estava no meio dessa discussão. Essa escola Mackenzie, recentemente, se não me engano, coisa de 2 anos atrás, convidou, sabe quem, para fazer uma palestra? O Jeanos Sífilis Willis. O Jeanos Sífilis Willis foi lá no Mackenzie, que supostamente é uma entidade evangélica, fazer uma palestra sobre ideologia de gêneros. Agora vejam vocês. Continuando. Como ela deveria ser regida a escola, se o conselho que regiu o Mackenzie era para ser feito de nacionais ou de missionários estrangeiros. E a igreja não chegou a uma conclusão. Em 1902, por aí 1906, eu não me lembro bem da data, não tenho certeza, saiu um grupo da Igreja Presbiteriana do Brasil se pronunciando contra a maçonaria, se pronunciando contra a presença dos missionários estrangeiros, e fundaram a IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Então hoje a IPI existe por conta dessa divisão. E aí, no que diz respeito à maçonaria, na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, que não é a nossa denominação, está escrito que é proibido, que não aceitará como membro quem for parte de qualquer seita secreta, especialmente da maçonaria. A nossa igreja, a IPB, resolveu ficar com os maçons. Só que, à medida que... Escutaram? A IPI, que foi a igreja considerada rebelde, porque não aceitava pastores maçons, colocou nos seus estatutos proibindo que qualquer pastor da Igreja Presbiteriana Independente fosse maçom. Já a igreja dele, do Augusto Nicodemo, que é a Igreja Presbiteriana Brasileira, decidiu ficar com os pastores maçons. Ele mesmo confessando, pessoal. Então vejam que essa vagabundagem, claro, não são todos, como eu já falei para vocês, tem homens de Deus. O pastor Livingstone é um homem de Deus. O pastor Alan Capriles está fazendo um ótimo trabalho, evangelizando, pregando a verdade. Todos aqueles que têm um compromisso com a verdade, que procuram abrir os olhos das pessoas, essas pessoas, esses homens de Deus, merecem o nosso respeito, a nossa consideração, as nossas orações, porque eles estão travando uma luta em glória. Veja bem, ele confessa aqui que a igreja presbiteriana tradicional preferiu ficar com os pastores maçons. Continuando. Os anos foram passando, voltou outra vez o assunto. Mas a maçonaria tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e tal. E o nosso Supremo Concílio foi adiando o assunto, então chegou a fazer recomendações. Nunca proibiu, mas fez recomendações. Recomenda que os oficiais da igreja não sirvam a maçonaria, sempre recomendando, nunca tomando uma posição assim mais radical, até o Supremo Concílio do ano passado, quando a igreja resolveu, primeiro, que ela não aceita mais membros que sejam maçons, ou seja, a partir daquela decisão, os conselhos das igrejas, quando forem receber novos membros, geralmente se faz um exame, não é isso? Se faz um questionário. E agora uma das perguntas vai ser: você é membro de alguma seita secreta, de alguma organização secreta, de maçonaria? Se a pessoa disser que é, então vai ser colocada a escolha para ela. Ou você deixa a maçonaria para ser recebido na igreja, ou então nós não podemos lhe receber. Então a igreja tomou essa decisão. E os pastores e presbíteros que já são maçons? E tem vários, tem muitos dentro da IPB. Então o Supremo Concílio resolveu. Escutaram? E pastores e presbíteros que já são maçons, que estão na IPB, ou seja, Igreja Presbiteriana Brasileira. E ele ainda disse, porque tem vários, são muitos. Então, quando a gente vê esse pessoal, eles são muito canalhas.
não merece o nosso respeito. Sobem no altar, abrem a Bíblia, se fazem passar por santos, quando na realidade são lobos, são enganadores. Volto a repetir, não todos, não todos. Agora, o que me chamou a atenção é que isso aconteceu em 1902. 1902. Já havia toda essa tramóia, toda essa coisa, essa ordem, essa nova ordem mundial infiltrada dentro das igrejas. Continuando aqui mais um pouquinho. Que quando o presbítero que é maçom terminar um mandato dele, ele só pode ser reeleito se ele largar a maçonaria. Tá? E os pastores, já que não tem mandato para ser pastor, quer dizer, pastor é diferente a situação, eles são encorajados e exortados a sair da maçonaria. Isso provocou uma polêmica muito grande, inclusive um dos pastores da nossa igreja, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é muito conhecido no nosso meio, um dos grandes pregadores da nossa igreja, está sendo processado na justiça por um maçom, porque escreveu há alguns anos passados material a respeito desse assunto. Eu posso até ser processado também, né, por esse estudo aqui. E os maçons, alguns ameaçaram entrar na justiça. A coisa está feia, né? Tem um grupo de pastores e presbíteros que são maçons dentro da nossa igreja, que estão... alguns se converteram, como o caso daquele pastor que eu contei, né? Mas outros estão assim bem chateados com tudo isso. E eu sei que não é um problema, eu não conheço ninguém maçom aqui na igreja de Santa Amaro, certo? Então, mas como é um problema que afeta a nossa denominação, eu entendo que seria interessante trazer algum esclarecimento, aproveitando a nossa classe, já que é uma classe de atualização, né? Discussão desses assuntos, para que a gente possa compreender. O assunto não é fácil, é um assunto tremendamente discutido. Os maçons dizem que porque a maçonaria é secreta, quem é de fora não sabe o que é que está dentro, como é que acontece. Aí quando a gente diz então diga o que é que acontece para que a gente não faça um julgamento errado, eles dizem, não, nós não podemos dizer que temos juramento de segredo. Diga, então é muito fácil, vocês dizem que nós não podemos falar porque a gente não conhece. Quando a gente pede então para os que conhecem falar, vocês dizem que não podem. Muito bem, eu vou parar por aqui, até porque esse Hangout hoje está um pouco bagunçado devido aos problemas técnicos. Na quinta-feira eu toco a outra parte desse vídeo. Tem um vídeo no YouTube. Basta vocês colocarem lá Augusto Nicodemo falando sobre a maçonaria que vocês vão ver o vídeo. Eu toquei aqui apenas o áudio para até impedir desse Hangout levar um strike. Mas está claro, a igreja presbiteriana está cheia de maçons. Pastores, presbíteros que participam da Santa Ceia, que recebem os dízimos, que impõem as mãos sobre as pessoas. Então, o que mais a gente tem a dizer? Mostramos novamente aí o vídeo daqueles pastores abençoando um vampiro luciferianista cananeu maçônico que é o Temer, dizendo que Deus o escolheu para que ele estivesse naquele lugar, correto? Mostramos aqui também a pauta do treinamento, documento de 33 páginas. Não li tudo porque está tudo em inglês, mas eu vou disponibilizar no grupo Eu Sou 5% para que você tenha acesso a esse documento e guarde esse documento com muito carinho. Não vai distribuindo para todo mundo não, porque nem tudo que reluz é ouro. Então temos que ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. E agora eu mostro para vocês esse áudio que me foi enviado por uma pessoa já inscrita no canal e também amiga no Facebook há muito tempo, e que me mandou esse áudio. Pessoal, a igreja evangélica no mundo, não somente no Brasil, aqui também, e eu vou mostrar para vocês aqui como a FEMA está atuando, vou mostrar slides dos treinamentos que os pastores foram submetidos. A igreja evangélica está sendo destruída desde dentro. Plantaram um tremendo de um cavalo de Troia dentro da igreja evangélica.
A igreja evangélica no Brasil, no mundo, está sendo destruída desde dentro. Vamos aqui a uma coisa muito importante. Deixa eu colocar aqui no ponto. Por isso que o diabo tentou fazer de tudo para impedir esse hangout, porque isso aqui é bênção para vocês, pessoal. É bênção para todos nós. É bênção para todos nós. Deixa eu colocar aqui no ponto, rapidamente. Cadê? Tá aqui. Tem em mãos aí a sua Bíblia, por favor. Tenha em mãos aí a sua Bíblia. Cadê aqui? Só um momentinho. Aqui. Vou compartilhar agora aqui a minha tela. Tá aqui. Cadê? Ah, meu pai, assim tá difícil hoje, hein? Ficou pequeno. Não tá dando para ver. Vou compartilhar novamente, pessoal. Tá difícil hoje. Olha. Vamos lá. Deixa eu tirar esse documento aqui. Muito bem. Agora vai. Tá aqui. Esse documento aqui que eu preparei. Vou colocar o zoom para que todos possam ver. Tá aí. Eu traduzi rapidamente. Vocês lembram que no primeiro Hangout eu comentei sobre isso aqui? Seção 501C3, que é um incentivo, vamos dizer assim, que o governo americano dá para as igrejas, isentando-as de impostos. E aí no Brasil tem algo parecido também. Igrejas não pagam impostos. Por isso que a bancada evangélica, né, os supostos evangélicos, os supostos homens de Deus, ficam todos eles puxando o saco e fazendo acordos com o próprio capeta, com o vermelhinho, para que as suas igrejas não paguem impostos sobre as ofertas, sobre os dízimos. Esse é o interesse. Eles não estão interessados na sua salvação. Eles estão interessados que o dinheiro que entra através das ofertas e dos dízimos não seja taxado. É isso que eles estão interessados. Então diz aqui, olha, pastores, evangelistas, missionários, anciãos, diáconos, observem isso com cuidado, porque eu preciso fazer isso muito claro. Você tem um status 501C3 incorporado. Isso significa que a sua igreja é uma corporação do Estado. Então aí no Brasil, se não me engano, logicamente que é um outro tipo de lei, mas os templos, igrejas, religiões são isentas de impostos, correto? E ao serem isentas de impostos, essas igrejas, esses templos, pertencem ao Estado e fazem a vontade do Estado. Por isso, hoje compreendemos, quando foram até o Messias e perguntaram a ele, o seu mestre não paga o imposto? Então Yeshua disse, vai, pesca um peixe, o primeiro peixe que pescar, encontrarás uma moeda, paga o imposto por mim e por ti. Ou seja, o filho de Adonai, Yeshua, pagou imposto. Essas igrejas que estão mancomunadas com a Jezabel, que é um Estado corrupto, um Estado prostituto, elas não querem pagar impostos, porque elas mamam nas tetas do governo. E quando uma igreja compra um canal de televisão, como se deu com a igreja Bacanal do Reino de Zeus, aí que esse puxa-saquismo se torna mais forte e mais evidente. Então, continua aqui. Isso significa, vou sublinhar aqui,
Isso significa que sua igreja é uma corporação do Estado. Aqui está a mensagem que eu e outros pregadores e do imposto de renda estão tentando fazer você entender o contrato que você assinou. O criador da sua igreja é o Estado. O Estado é a única autoridade e chefe soberano sobre a igreja. Então, o chefe de uma igreja associada ao Estado não é Yeshua. O Cristo, o Messias que eles pregam, não é o Yeshua, o Messias da Bíblia, mas o do Estado. Sua igreja está sujeita às leis do Estado, que limitam seus poderes. Sua igreja não tem direitos protegidos pela Constituição, ou seja, aquela coisa que muitos falam aí no Brasil, o direito de culto, de se reunir livremente, de adorar a quem quer que seja. Isso, na verdade, é uma historinha para boi dormir, porque é o Estado quem controla, é o Estado quem domina. Sua igreja é uma pessoa artificial, ou seja, não é um corpo verdadeiro, criado, um corpo que foi instituído e estabelecido pelo Messias, mas um corpo artificial. Continuando, sua igreja se submete a uma carta do Estado declarando que é uma criatura do Estado. Sua igreja é criada para o benefício do público. Sua igreja é uma franquia do Estado. Sua igreja é um privilégio concedido pelo Estado. Aí aqui diz, a palavra igreja também pode ser substituída por ministério ou missão. Aí diz, antes de continuarmos, qualquer cristão deve poder ver as violações bíblicas claras que uma igreja incorporada a 501C3 está cometendo. Uma vez que um pregador assinou os papéis, não importa quem o pastor diga que seu criador é, quando ele está no púlpito, porque ele assinou um documento denunciando o Senhor Jesus Cristo como seu criador e colocou o Estado em seu lugar. Então, quando a igreja se associa ao Estado, e agora vocês podem entender por que o Estado tem um particular interesse em controlar as igrejas, pelo menos aquelas que são livres, aquelas cujos anjos, ou seja, os seus pastores, pregam a verdade. O Estado quer controlar essas igrejas para impedir que o povo conheça a verdade. Por quê? Porque o conhecimento da verdade liberta. E se a pessoa não conhece a verdade, porque não tem quem pregue. E se não há quem pregue, porque os pastores de hoje se tornaram funcionários do Estado, portanto são covardes. Por isso que a Bíblia os chama de cães gulosos. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. Volto a repetir. Existem pastores que são homens de Deus. Existem pastores que realmente estão prontos a sacrificarem a própria vida para que as pessoas conheçam a verdade que liberta. Mas, infelizmente, mais são aqueles que são cães gulosos do que aqueles que são verdadeiramente homens de Deus. Continuando aqui, diz o seguinte: não importa quem o pastor diga, quem é a única autoridade e chefe soberano sobre a igreja em que pregou, porque ele assinou um documento declarando que o Estado tem autoridade sobre a igreja de Cristo. Não importa quem o pastor diga que dê liberdade aos cristãos,
porque ele assinou um documento afirmando que não podem ser tomadas liberdades dentro da igreja, a menos que sejam aprovadas por privilégios concedidos pelo Estado. Os gritos de violação ao Evangelho já são ensurdecedores, e mal começamos a olhar para as profundezas dessa lei, desse benefício, né? 501C3. Uma corporação 501C3, sendo uma pessoa artificial, não é considerada uma pessoa sob a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, cláusula de liberdade religiosa, ou seja, a primeira emenda da Constituição americana dá o direito do cidadão de se reunir ou de adorar a quem ele quiser. A liberdade religiosa, como supostamente existe, pelo menos no papel, uma liberdade religiosa aí no Brasil. Então, vou repetir aqui. Uma corporação 501C3, no caso aqui dos Estados Unidos, sendo uma pessoa artificial, não é considerada uma pessoa sob a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, cláusula de liberdade religiosa, ou sob a quinta emenda à Constituição dos Estados Unidos, proteção contra a cláusula de discriminação. Portanto, uma igreja incorporada não possui direitos da primeira ou quinta emenda. Aí aqui cito um caso que eu coloquei aqui apenas para ilustrar. Continuando daqui, diz o seguinte: uma corporação, sendo uma pessoa artificial, só tem direitos no sentido do devido processo e cláusulas de proteção igual da 14ª emenda à Constituição dos Estados Unidos e similares disposições das constituições estaduais e na acepção dos estatutos estaduais. Aí aqui tem uma referência de uma advogada, que foi quem escreveu esse artigo em inglês, e eu rapidamente traduzi para o português. Por exemplo, aí aqui tem um exemplo claro da igreja livre e a igreja escrava. A igreja livre fala a verdade. Por exemplo, esse pastor aqui, à esquerda, ele está dizendo o seguinte: Obama é um homem do mal, e a Bíblia diz para que não tenhamos relacionamentos ou harmonia, ou me fugiu a palavra agora, comunhão com os trabalhos das trevas. Fellowship significa comunhão. Então, o pastor que tem uma igreja que é livre, que prega a verdade, ele fala a verdade, doa a quem doer. Doa a quem doer. Ele não tem medo da morte, ele não teme o dia de amanhã, porque ele sabe que o seu Redentor vive, que o seu Redentor não é o Estado, mas aquele que morreu por ele na cruz e pagou o preço, um alto preço. Então ele fala: Obama é um homem mau, e a Bíblia diz que não devemos ter comunhão com as obras das trevas. Já a igreja escrava, a igreja que pertence ao Estado, ela prega o seguinte: vamos falar sobre como ter mais fé quando nós tivermos um pneu furado. Quer dizer, não tem sentido. Se a pessoa está com o pneu furado, ela vai e troca o pneu, leva o pneu no borracheiro, faz lá uma emenda ou troca o pneu, compra um novo. Mas aí a igreja escrava, a igreja Jezabel, a igreja prostituída ou prostituta, a igreja que foi infiltrada por maçons, como a igreja presbiteriana e outras, fazem esse tipo de pregação. Deu para vocês verem a diferença? Agora pegue aí a sua Bíblia, vamos ver esse versículo aqui, ó. Mateus 15:8. Mateus 15:8.
Mateus 15, 8. Tem um montão de gente mandando imagem aqui agora. Ó. Imagem não, mandando mensagens, perdão. Pastor Livingston está aí também. Mateus 15, 8. Diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o 9 ainda diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Veja bem, este povo honra-me com os lábios, ou me honram com os lábios. Dizer que eu amo Jesus, que Jesus é amor, que Yeshua é lindo, que Yeshua é aquilo outro, isso aí até um endemoniado fala. Vamos ser sinceros. Até um endemoniado fala. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Qual o nome daquela mulher que ela falou que se converteu? Oh, meu pai. Ela falou que se converteu e depois ganhou um programa no canal de televisão que ela apresentava um programa deitada na cama com homens. Que tem uma Monique Evans. Vocês lembram que teve uma época no Brasil? Vou voltar aqui vou voltar aqui a tela para mim, depois eu regresso. Vocês lembram que teve uma época no Brasil, uma onda de vários artistas se convertendo? Lembram disso? A Monique Evans entrou nesse trem aí. Disse que se converteu, que teve um encontro com Jesus. Aí ganhou um programa, né? Quando ela estava por baixo, que se converteu, que passou a frequentar cultos. E aí deram uma outra oportunidade, ganhou um programa. Na madrugada ela apresentava o programa com uma lingerie, né? Com roupas íntimas e deitada na cama com homens. Aí vocês perguntam, que conversão é essa? Isso é uma esculhambação do Evangelho. Isso é uma esculhambação do Evangelho. Não teve aí também, parece que um BBB que teve também um crente que participou? Olha essa sujeira desse BBB, onde há um incentivo ao incesto. Um pai que fica beijando e dando uns amassos na própria filha. E a igreja não combate isso. Por quê? Por que a maioria das igrejas, ou pelo menos as mais conhecidas, não combatem isso? Por que pararam de pregar a verdade? Por que pararam de falar contra a Globo? Por que pararam de falar sobre a meretriz do Apocalipse? Porque estão todos mancomunados, pessoal. Porque estão todos assim, comendo nas mãos do Estado. Você veja que um pastor de uma igreja humilde, de uma igreja não conhecida, não tem condições de pagar 5 minutos num canal de televisão. Não tem condições de colocar num programa de rádio. Se mantém com dificuldades. Igrejas que não têm o luxo de catedrais e templos de Salomão, igrejas que não têm bancos confortáveis, mas de repente nessas igrejas assim que estão os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros pregadores que não têm um carro, que dependem de uma bicicleta, não têm um carro do ano importado, blindado, que não tem um apartamento ou uma casa aqui em Boca Raton, não é mesmo, seu Silas Malacaia? Vocês sabiam que ele tem um apartamento ou uma casa em um condomínio aqui muito bonito, em Boca Raton? Vocês sabiam disso? Aí vem com aquela desculpa, não, porque eu escrevo livros. Porque eu escrevo livros. Eu sou um dos pastores que mais vende livros. Faça-me um favor. Troféu óleo de peroba para esses caras de pau da fé.
Vocês são cães gulosos. Vocês não valem a comida que comem. Vocês caem nesse versículo aqui, ó, Mateus 15:8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, que é o lugar onde Yeshua está sempre tocando a porta, pedindo, implorando, me deixe entrar. Aí, Yeshua não tem cabida, porque o coração desse pessoal não está em Yeshua, está nas riquezas. Está nas riquezas. Porque onde está o coração do homem, aí também estará o quê? O seu tesouro. E é por isso que você vê aí o Agenor Truque se veste de mendigo e tem uma Ferrari. Almoça em restaurantes caros com o cavalo de Dória. Não é mesmo? Mas se veste de mendigo. O boiadeiro chora aquelas lágrimas de crocodilo, pedindo sua ajuda. E tem fazendas e mais fazendas. Suas filhas têm empresas nos seus nomes. Mas aí o endemoniado sou eu, que mostra a verdade. Não é mesmo, Yurdiano? O endemoniado sou eu, que mostra a verdade. Do áudio lá do policial, que também era obreiro, que disse que às segundas e quintas o estacionamento da Catedral de São Paulo se transformava num verdadeiro prostíbulo, um vucu-vucu tremendo, onde as esposas de pastores, desculpe a expressão, abriam as pernas para os auxiliares e também para os próprios policiais, traindo os seus maridos. Mas o endemoniado sou eu. Esse tipo de gente é cheio da presença de Deus, segundo os iurdianos. Então preste bem atenção. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe, milhas de distância, quilômetros de distância de Yeshua. Voltando aqui ainda, vou mostrar aqui para vocês um outro versículo. Está aqui. Tito 1,16. Procure aí, por favor. Enquanto isso, vou beber aqui um pouquinho d'água, que a garganta já está começando a falhar. Tito 1,16. Diz assim. Cadê você, Tito? Está aqui. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Já encontraram? Tito 1,16. Marque esse versículo, diz assim. Vou voltar aqui para a minha tela. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Caramba, isso foi um tapa na cara, hein? Um tapa na cara, um soco no estômago, uma rastobanda, um pescotapa. Olha, essa doeu. Vou repetir, olha. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Veja bem, no que se refere a Adonai, Hashem, Deus, vocês, cães gulosos, professam conhecê-lo, citam a Bíblia, capítulo, versículo, tudo, sabem de cor e salteado, sabem fazer o trabalho, sabem muito bem como chegar ao coração das pessoas através da emoção, de lágrimas de crocodilo, entonação de voz, levanta, baixa a voz, baixa a cabeça, se ajoelham, rasgam a roupa, a camisa, jogam cinzas na cabeça, se vestem como mendigos. Tudo isso aí é palha. No tocante a Deus,
professam conhecê-lo. Entretanto, porém, contudo, todavia, o negam por suas obras. O negam por suas obras. Que obras? Vou mostrar aqui. Mais uma vez. Vou mostrar aqui as obras como esses negam ao verdadeiro Pai. Tá aqui. Deixa eu voltar só um momentinho. Tá aqui. Deixa eu compartilhar agora. Vamos lá. Tela cheia. Tá aí. A Salomão, seu filho. Olha aí. Um montão deles. Que no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Tá aí, ó. Esse maçom aí, com a Bíblia nas mãos. E não estou admirado que está lendo logo uma passagem de Davi, né? Que se refere a Salomão. Que eu, Gustavo, tenho as minhas dúvidas de que Salomão está salvo. Porque um homem que tinha 300 mulheres e 700 concubinas, tá aí, ó. Ó o Marco Feliciano aqui. Ó o da Assembleia de Deus aqui. Outro aqui da Assembleia. Outro aqui da Assembleia. Atrás o Silas Malacaia com o corrupto do Marcos de Jesus. Tá aí, ó. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Olha aí. Veja a negação. Forte e corajoso que faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra e todo o serviço. Me permita ainda, presidente. Uma outra breve palavra de Salomão de Davi para o seu filho quando assumiu o governo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Aí, ó. Ali, ó. Abraço de Tamanduá. Silas Malacaia e o corrupto, que recebeu 7 milhões de reais do Joesley Safadão, da JBS. Tá ali, ó. Então, vou voltar aqui para mim, porque dá nojo ver isso aqui. Dá nojo ver isso. Vou voltar aqui para minha câmera. Então, veja aí. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Não sou eu quem estou chamando, não. É a própria palavra do Altíssimo que os chama de abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. De nada adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, ter nascido dentro de uma igreja evangélica, você confessá-lo com seus lábios, mas o seu coração está a quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância dele. De nada adianta você, como diz aqui, professar que conhece a Yeshua, a Adonai, mas as suas obras negam esse conhecimento. Você é um abominável. Pior do que o abominável homem das neves. Você é um abominável. Reprovado. Em Efésios, procura aí Efésios, se não me engano, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo, deixa eu ver aqui, só um momentinho, pessoal. Mesmo com toda a dificuldade, está saindo, né? Está saindo o Hangout. E, logicamente, teremos a terceira parte. Efésios,
capítulo 5. Diz assim, deixa eu encontrar aqui o versículo. Eita bodega, tô ficando velho, não tô enxergando mais nada. Mas vamos lá. Efésios capítulo 5, começando do versículo 11. Diz assim, marque também, por favor. Isso aqui é para todos nós. Igreja, a verdadeira igreja de Yeshua. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Eu, Gustavo, diante de 25 mil pessoas, 25 mil loucos, eu estou reprovando essas obras. Silas Malacraia, Marco Feliciano e toda aquela cambada que estava lá naquele dia e que também votou para que o Temer continuasse como presidente, impedindo o impeachment. Eu reprovo as suas obras. Porque a Bíblia, a palavra do Altíssimo diz, e não sejais cúmplices, quer dizer, não devemos compartilhar dessa safadeza nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E a luz está reprovando as suas obras. Neste dia de hoje, 5 de março de 2018, aqui no canal 4 SA Flórida, a luz está reprovando e manifestando essas obras carnais de cães gulosos. A luz está reprovando e manifestando, como diz aqui, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, meus amigos, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho antes de terminar, ainda temos mais 6 minutos, mais um pouquinho aqui. Vamos lá? Come on. Fica uma situação insustentável, né? Mas existe publicação, né, a respeito disso. Por exemplo, aqui, ó, as fontes de informação. Aqui nós vamos fazer uma análise teológica de algumas crenças e práticas da maçonaria. E de onde é que nós tiramos as nossas informações, já que os maçons geralmente não falam? E quando um ex-maçom fala, aí os maçons dizem que o testemunho dele não vale, porque ele saiu da maçonaria exatamente porque é um maçom ruim. Então o testemunho dele não serve. Então, né, onde é que a gente vai pegar informação sobre a maçonaria? Bom, primeiro a gente analisa, eu considerei a própria Bíblia, os símbolos de fé da nossa igreja e as posições de outras denominações presbiterianas sobre o assunto e escritos de membros da maçonaria. E para esse estudo eu consultei o Regulamento Geral do Supremo Conselho do GAL 33 para a República Federativa do Brasil, os Landmarks e Constituição de Anderson, divulgação da Grande Loja de Minas Gerais, Ritual do Aprendiz Maçom, Instruções para o Companheiro Maçom, Regulamento Geral do Supremo Conselho do GAL 33 para a República Federativa do Brasil, Ritualística e Procedimentos Maçônicos, e aí outros documentos que qualquer maçom haveria de reconhecer que são documentos oficiais. Então aí não tem como dizer que a gente está imaginando coisa, né? Que a gente não está imaginando coisa. Também outra coisa que é importante dizer, a maçonaria ela não é uniforme. Você tem as chamadas potências, tem diferentes potências, que equivaleria, em termos do evangelicalismo, às diferentes denominações dentro da maçonaria, né? Então essas potências seguem rituais diferentes às vezes, mas todas elas se apegam ao chamado landmarks, seria a Bíblia deles, não é? Que eles têm em comum. Então, esse material, embora ele reflita a diversidade da maçonaria, mas muita coisa tem em comum e a gente pode fazer quase que um estudo em bloco a respeito desse assunto. Muito bem, eu também
nessa análise eu me baseei na posição e nos relatórios que foram produzidos por igrejas antes de nós, porque esse assunto não é um assunto... Bom, aqui eu vou fazer uma pausa, porque aí ele fala de algumas igrejas e etc. Deixa eu ver se dá para adiantar aqui. Mas outras igrejas presbiterianas e reformadas, e batistas reformados, e às vezes não reformados, eles têm discutido esse assunto até antes de nós, e já tomaram uma posição. Então eu também peguei essas posições e essas análises para a gente ter uma coisa firme. Bom, a posição de outras denominações. Muitas denominações já examinaram o assunto. Vou adiantar mais um pouquinho, pessoal. Posição firmada. Elas levantam muitas preocupações relativas à maçonaria. Algumas dessas denominações concluíram que a maçonaria é totalmente incompatível com a membresia das igrejas. Para vocês terem uma ideia, aqui vamos ver algumas posições tomadas por igrejas irmãs. A Reformed Presbyterian Church, a Igreja Presbiteriana Reformada Assino do Evangelho, baseados em 2 Coríntios 6, 14 e 18, que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, e outros textos tratando da separação de crentes e incrédulos. Todos os membros dessa denominação foram aconselhados a se separar de qualquer união com sociedades que exigem vinculação por juramento. Então ela não tomou assim uma decisão, é proibido ser maçom, mas ela aconselhou os membros a se separarem completamente dessas sociedades secretas como maçonaria e outras, por causa que isso exige uma vinculação por juramento. E aí determinou também que as igrejas e os pastores instruíssem os seus membros, que eu acho que é uma coisa que falta muito aqui na nossa igreja, um tipo de estudo aberto como esse, né, a respeito dessa questão, com oportunidade de perguntas e respostas e tudo mais. A discussão acontece muito nos concílios, mas às vezes não chega lá nos membros da igreja. A igreja metodista... Deixa eu ver se eu consigo adiantar aqui. Não está me deixando adiantar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Comprometimento maçônico como um perigo para qualquer cristão envolvido na maçonaria, e aconselhou... Aqui. Como Risardo da Camino, por exemplo, você pode pedir ali, tem esses livros aqui, Kadosh, O Ápice da Pirâmide, tal da editora Madras, que é uma editora que publica material maçônico. Então, aqui eu estou dando aqui dicas, né, para o pessoal que quer investigar o assunto, né, que pode encontrar esse material. Uma vez foi feita uma pesquisa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Foi feita uma pesquisa pelo John Ankerberg, que é um apresentador de programas, é um entrevistador de uma televisão cristã dos Estados Unidos. Ele mandou uma carta aos grão-mestres de todas as 50 grandes lojas da América, com a pergunta... Pode adiantar mais um pouquinho, pessoal, que tem uma parte aqui que eu quero que vocês ouçam o que ele diz. Como sendo a construtora do universo. Então eles pegaram uma definição muito vaga de Deus, e onde você pode, se você, por exemplo, é cristão e é maçom, você entende que Gadu é o Deus da Bíblia, né? Se você é um muçulmano, você entende que Gadu é Alá. Então eles chamam de Gadu. Só que o pessoal diz que esse Gadu é um demônio, né? Eles dizem que é um falso Deus, é um Deus da maçonaria. Recentemente, eu devia ter trazido essa informação, saiu um relatório a respeito das divindades que existem no Brasil. Pela primeira vez, nesse relatório, apareceu Gadu como sendo uma divindade. Os maçons, naturalmente, não aceitam, porque eles dizem que maçonaria não é religião. A maior discussão deles é dizer que a maçonaria não é uma religião. É uma comunhão, é uma fraternidade que tem fins sociais, filantrópicos, mas não é religião. Então o pessoal diz, mas como não é religião? Tem um Deus, Gadu, tem um livro que é colocado em cima de um altar e que é lido durante todas as sessões, que é chamado Livro da Lei, e no caso do Brasil esse Livro da Lei é a Bíblia, mas se for maçonaria lá no Islã é o Alcorão. Tem um sistema de salvação, tem rituais, tem juramentos, tem oração, como não é uma religião? Então a grande briga é essa. Os maçons dizem que não é religião. Dizem que tem aspectos religiosos, mas não é uma religião.
E aí os inimigos dizem, mas é claro que é uma religião, por isso que é incompatível com o cristianismo. O cristão não pode ter duas religiões, não é? Ou ele é cristão ou ele não é. Não pode orar a Gadu e ao Deus de Jesus Cristo. Então, vai por aí. Sim, isso aqui é interessante, veja só. Eu acho que isso aqui não procede. Está dizendo que ninguém pode ser maçom e crente verdadeiro ao mesmo tempo. Tem gente que diz que os crentes que estão na maçonaria, na verdade eles não são crentes, porque se fossem, eles já teriam saído da maçonaria. Eu não penso assim. Olha Nós só. podemos ter um crente verdadeiro, que está enganado, porém, está com julgamento sem estar muito correto, e que está na maçonaria. Ele está errado, mas não significa que porque ele é maçom, que ele é um descrente, necessariamente. Eu não creio nisso. Escutaram? Ele, Augusto Nicodemo, crê que pode sim existir um crente verdadeiro e estar na maçonaria. Então daqui a pouco também vai existir uma crente verdadeira e prostituta, um crente verdadeiro e traficante de drogas, assaltante. Então veja, pessoal, a relativização do evangelho. Veja a podridão que as igrejas estão. Veja a podridão. Por isso agora você entende um pouco mais. Quando a palavra de Yeshua diz, saí dela, povo meu. Continuando aqui, vamos lá. Gente crente, pelo menos parece ser crente, e que foi maçom ou que é maçom. Ainda ontem estava conversando com um que diz que entrou na maçonaria com 25 anos de idade. É um dos crentes mais firmes que eu conheço. Porque tinha um pastor de uma igreja que era maçom e o iniciou na maçonaria, né? Ele frequentou 3 anos até que um dia o pai dele chegou para ele e disse assim, rapaz, larga esse negócio de maçonaria, tu não tem o que fazer na igreja não? Tu vai para essas reuniões na loja, se encontra o maçônico e tudo, por que não trabalha na UPH da igreja? Vai fazer as coisas da igreja, larga esse negócio de maçonaria. E ele largou desde 1970 e poucos a maçonaria, mas ele era crente verdadeiro, apenas não sabia, não entendeu, não viu e assim por diante. Então, essas são algumas coisas que eu queria dizer a começo. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida, por favor? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem uma parte, olha aqui, aquela dali, eu comecei a ouvir esse áudio aqui, eu estava dirigindo, eu quase bati com o carro quando ele falou isso. Deixa eu ver aqui. Tá avançando? Agora eu não sei se é igreja ou Leandro. Deve ser igreja. Ih! Qual é a senha? É a senha mais secreta que existe no mundo. É maçônica. Senha maçônica. Você encontra aqui. Gente, deixa eu pular aqui. A questão toda é essa. A maçonaria é uma ordem religiosa? Porque se for uma religião, é óbvio que é incompatível, né? O cristão não pode ter duas religiões. Os maçons dizem que não. Não é religião coisíssima nenhuma. Outras pessoas dizem que sim. Bom, as evidências externas de que a maçonaria tem um caráter religioso inegável. Veja só, os maçons se encontram em templos onde orações são feitas a uma divindade, eles se ajoelham frente a um altar sagrado para fazer seus juramentos sagrados, precisam estar em sujeição ao líder da loja, que é chamado Venerável Mestre, que possui pendurada acima de sua cabeça uma letra grande, a letra G, que simboliza o conceito maçônico de divindade. No altar sagrado se encontra uma Bíblia, ou um Alcorão, ou outros livros sagrados, dependendo da religião particular de cada candidato. Não se pode aderir à loja sem jurar crença no Ser Supremo. Além disso, o candidato é ensinado nos rituais acerca da imortalidade das suas almas. Se isso aí não for uma religião, eu não sei o que é. O que é que tem? Bico de pato, pena de pato, pé de pato, quaca feito um pato e não é um pato. É uma pata, né? Tá certo? Os maçons sustentam que não há teologia na loja, na maçonaria. Não existe uma teologia. Contudo, teologia significa estudo de Deus. A maçonaria fala claramente a respeito de um Deus, existe uma crença em Deus, instrui o candidato quanto à maneira de orar e informa a este o nome verdadeiro de Deus. A teologia da maçonaria é desempenhada nas várias cerimônias de seus diferentes graus.
um exame dos significados das cerimônias e dos símbolos. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar outra parte, essa parte que eu achei mais interessante de todas, e na quinta-feira, na continuação desse Hangout, eu toco para vocês, tá bom? Olha, apesar de todas as dificuldades, o Hangout saiu, né? São aqui agora 20 horas e 37 minutos, 10 horas, 22 horas e 37 minutos aí. Não poderíamos terminar esse Hangout sem uma oração, porque, pessoal, a coisa tá feia. A coisa tá feia. Hoje, no grupo Eu Sou 5%, ou melhor, ontem à noite, eu estava vendo um filme aqui, a Márcia já tinha ido descansar, e eu fiquei vendo um filme, mas sabe, eu estava, os meus olhos fixos na televisão, mas o meu pensamento estava em outras coisas. E aí eu entrei no grupo e comecei a falar com as pessoas. E eu disse o seguinte: a apostasia, que significa o abandono da fé, já começou, meus amigos. Esse que é um dos grandes sinais de que somos a última geração, de que a vinda de Yeshua está próxima. Então, esse sinal já está se cumprindo. A apostasia já está se cumprindo. O abandono da fé. Então, não se espante se de repente você vê aquela irmã, aquele irmão que foi quem até ganhou você para Cristo, e você passou a frequentar uma denominação por causa dessa pessoa, por causa do testemunho dessa pessoa, por causa da oração dessa pessoa, e de repente você vê essa pessoa abandonar tudo. É necessário, como diz a própria palavra, que essas coisas aconteçam, que venha a apostasia, para que sejam revelados aqueles que são bodes e ovelhas, para que haja separação dos bodes das ovelhas. Então é necessário que isso aconteça. E eu fico muito feliz de saber que, mesmo com todas as dificuldades, você se manteve firme aí nesse Hangout com a sua família, e eu tenho certeza que, mais uma vez, você deve estar com seus olhos esbugalhados, sua boca, seu queixo caído, diante de tantas coisas que foram reveladas aqui nessa noite. Então agora eu gostaria de pedir que, se você está com a sua família, ou com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, chame os seus filhos agora. Se você, além da sua esposa e filhos, mora com mais alguém na sua casa, sua mãe, a sua sogra, seja lá quem for, reúna agora essas pessoas e vamos fazer uma oração. Vamos falar com o Pai, porque a situação está feia, pessoal. Está muito feia. Então, se você quer beber um pouquinho d'água, faça como eu, e vamos agora falar com o nosso Pai. Pai querido e amado, em o nome do nosso Redentor e Salvador, Yeshua Mashiach, entramos em Tua presença neste momento. E juntamente com mais de 500 pessoas, muito mais do que isso, talvez 2.000, 3.000 pessoas estejam acompanhando agora simultaneamente esse Hangout. Pessoas das mais diversas cidades e lugares deste mundo. Pessoas com diferentes backgrounds. Não importando a cor, não importando se essa pessoa tem ou não um diploma, o que importa é que neste exato momento, esta pessoa tem os seus olhos fechados, mas a porta do seu coração está aberta. Aberta para que tu possas entrar, habitar e fazer morada. Aberta para que tu possas estabelecer o teu trono dentro do coração dessa pessoa, a fim de que a mesma seja guiada, a fim de que a mesma seja dirigida, a fim de que a mesma seja orientada pelo teu Espírito, já que carecemos de orientação, uma vez que são poucos, Pai. São muito poucos, pouquíssimos,
aqueles que realmente estão comprometidos com a tua causa. Porque, infelizmente, muitos se corromperam no decorrer desse caminho, nessa corrida. Muitos se corromperam, se venderam por causa de um carro importado, blindado, de uma casa, um dinheiro fácil. Se venderam por causa de bens que esse mundo certamente vai levar e bens que não são duradouros. Trocaram a coroa da vida, a coroa da vitória eterna, por uma coroa corruptível. Trocaram aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, por algo que se corrompe, que a traça destrói e que pode ser facilmente roubado. Meu Pai, apesar de todas as dificuldades, eu creio que foi o Teu Espírito quem preparou este hangout. Apesar de todas as dificuldades no início, eu tenho certeza que a mensagem que foi trazida aqui, os esclarecimentos que foram mostrados e as provas cabais e irrefutáveis levaram a muitos a pensar e também a meditar de que somente há um caminho, uma verdade e uma vida. Não existem outros caminhos, diferentes caminhos, atalhos. Não existe vida, uma reencarnação, vida após a morte, a reencarnação. Não existem outras verdades, mas somente Tu és a verdade. Meu Pai, eu te agradeço por esta noite. E desde já eu coloco nas Tuas mãos, apesar de todas as dificuldades, o próximo hangout na quinta-feira. Porque eu sei que essas dificuldades não são coincidências, já que pessoas estão sendo alcançadas pela Tua mensagem, não por aquilo que eu falo, porque importa que o Senhor cresça e eu cada vez mais diminua. Por isso, eu sei que muitas pessoas estão sendo despertadas, estão acordando do sono espiritual e reconhecendo que Yeshua é o Salvador. Por esta causa, o diabo tem se levantado e tem tentado de todas as formas calar a nossa voz, a voz desse canal. Mas eu sei que este hangout será copiado, espalhado, será levado a membros, a grupos de oração, a igrejas, que através de tudo que foi dito aqui, Pai, aconteça um avivamento e uma preparação para a Tua manifestação, a fim de que a noiva, ataviada, glorificada, suba contigo para o encontro maravilhoso que teremos com o nosso Salvador nas nuvens. Em o nome de Yeshua eu te peço e te agradeço, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que está de acordo, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, o que você fez agora não foi aceitar uma religião, ou a mim, como pastor da sua alma. Eu não sou o pastor da sua alma. Você não tem que seguir uma religião. Yeshua, quando esteve aqui, ele não pregou uma religião, ele não ensinou uma religião. Mas se você quer se congregar, procure a um homem de Deus, a um pastor que realmente vai cuidar da sua alma, não cuidar do seu bolso, da sua conta bancária, mas cuidar da sua alma. Porque a sua alma vale e muito. E Satanás, ele quer destruí-la. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez peço desculpas por todas as dificuldades, pelas ferinhas que nós temos aqui que estão agitadíssimos, mas eu tenho certeza que esse hangout serviu ainda mais para abrir os seus olhos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like,
pode baixar esse material, pode compartilhar nas suas redes sociais, faça o que você quiser para a propagação do Evangelho que salva, cura e liberta. Muito obrigado e na quinta-feira estaremos aqui mais uma vez às 21 horas, horário de Brasília. Obrigado a todos vocês, obrigado família 5%, vocês que estão aí no chat, muito obrigado mesmo. Eu agradeço no meu nome e também no nome da minha esposa pelo carinho, pelas suas orações, pelo seu apoio, por tudo que vocês têm feito por nós. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau. Foda.